Olá, mi carinhos, como estáis? Eu espero que vocês estejam muito bem. Por aqui, como sempre, muito feliz por estar aqui com vocês, para a gente ter mais um encontro na nossa eletiva Espanha Inglês, onde a gente está aprendendo bastante sobre essas duas línguas. E vamos mais um dia nesse nosso encontro descobrir um monte de coisa interessante para compartilhar os conhecimentos, e um dos objetivos é aplicar os nossos conhecimentos na avaliação na qual vocês vão, se submeter, que é o Enem, o Exame Nacional, não é mesmo? Então vamos ver o que a gente tem de bom para hoje, o que a gente vai aprender. A gente vai continuar estudando sobre esses artistas latino-americanos, como eu falei, né? Essa capinha vai ser a capinha desses 3 encontros, porque primeiro nós falamos sobre o quê? Sobre artistas plásticos, escolhemos 2 deles e hoje a gente vai dar sequência. E também falamos de la cantante, não é mesmo? Então, uma artista latina cantante que foi quem? Mercedes Sosa. E hoje a gente finaliza esse estudo sobre esses artistas latino-americanos, trabalhando a vida e a obra de 2 poetas. Sim? Vamos já descobrir quais são? AB, vamos para a tela? Então, gente, tá aqui, ó. A gente já viu sobre Frida, sobre Diego, e hoje a gente vai ver sobre Federico, não é Frederico, sim? Pero Federico e Pablo Neruda. São 2 poetas e nós vamos também ver como é que são cobrados. Quem são essas pessoas? Por que estão aqui no nosso encontro da nossa eletiva essa que você escolheu, né? Então é muito satisfatório para a gente estar aqui com vocês. Então vamos lá, começando por Federico García Lorca. Foi um famoso escritor espanhol. Ele nasceu 5 de junho de 1898 em Fuente Vaqueros. Mais tarde estudou letras e morou na História Residência de Estudantes de Madrid, ou seja, ele morou em residência de estudante. Ele não estudou somente letras, tá, gente? Ele foi estudante de letras e además de filosofia. ¿Sí? Então, ele era um poeta que tratava muitas questões filosóficas, existencialistas e de classe também, tá? Então, ele analisava muitas classes sociais. Não foi somente um poeta, mas foi um dramaturgo. Então, vamos para esses pontos importantes. O poeta espanhol Federico García Lorca nasceu em 1898, como a gente já viu, e faleceu em 1936. Gente, ele faleceu, ele foi assassinado, tá? Ele foi assassinado porque, como quase todos vocês estão vendo, quando a gente está estudando aqui, esses artistas latinos, eles se envolveram muito em questões políticas, né? Federico também não foi diferente, então ele foi assassinado na Guerra Civil Espanhola, tá? Além de poeta, foi um dos principais dramaturgos do teatro espanhol. Então, por que essa pessoa é tão importante, tem tanta representatividade? Estamos estudando aqui na classe de espanhol, porque además de artista, un poema pode aparecer en la prueba de español, pero la vida es tan representativa de este poeta que se puede aparecer además en las cuestiones que tienen relación con artes, o sea, toda na parte de linguagem ele pode aparecer lá para vocês, porque é conhecimento universal, tá bom? Tanto a sua poesia quanto a sua dramaturgia apresentam traços surrealistas. O escritor fez parte da geração de 27 de caráter vanguardista. Uma das suas obras mais famosas é o teatro Bodas de Sangue. Aí o que eu quero que vocês saibam agora? Gente, ele criou um negócio chamado... Como eu falei, ele tem um caráter muito social, né? Assim, como muitos escritores e muitos poetas e muitos artistas que a gente está vendo aqui. Então, ele criou o movimento La Barraca, na verdade. Ele levava o teatro para regiões onde as pessoas não tinham acesso. Então, ele tinha essa preocupação com o aspecto social também. E quando a gente fala dele, a gente vai
Também, junto aos outros artistas plásticos como que vocês viram, a gente vai lembrar da vanguarda europeia. E ele teve característica, o quê? Surrealista. Só que quando a gente fala de surrealismo, a gente não precisa pensar no surrealismo só dentro das telas, né, da arte plástica. O surrealismo ele pode estar também nos textos escritos. Afinal, Federico era um poeta e dramaturgo. Então ele fazia parte do tinha características surrealistas na sua escrita. Olha, sempre que eu falo com vocês, eu digo, presta atenção nos termos, né? Aqui a gente já falou um pouco sobre cubismo, aí a gente vai lembrar dos cubos, ou seja, das formas geométricas. E quando a gente fala de surrealismo fantástico também, que a gente comentou um pouco nas obras de Frida Kahlo, o surrealismo é o que foge do real, né? Então ele vai trazer bastante o imaginário, tá certo? Então a gente volta para a tela agora para ver no texto como é que Federico se expressava. Aqui eu trouxe uma ilustração de um livro, tá? Embora não tenha sido só esse, são vários. Cabe aí você pesquisar, buscar mais informações e enriquecer sempre a sua bagagem, tá? Ó, la primeira vez, afinal, estamos numa aula onde os objetivos dessa aula era ler, né, gênero, trabalhar o gênero poesia. A gente já trabalhou esse gênero lá com a professora Patrícia no nosso encontro, mas não custa nada relembrar, porque nós estamos trabalhando para o Enem também, para a vida e para o Enem. E lá no Enem, seguramente, em algum momento, vocês vão se deparar com uma poesia. E o que há que lembrar, recordar, que uma poesia é escrita em versos, não é? Que é isso de versos? Respondam para mim aí. A professora e o professor de vocês, que são os nossos parceiros, vão repassar tudo pra gente, tá certo? Versos, gente, aí a gente olhou pro texto, pra forma, e são essas linhas que são curtas, né? Então, quando eu pergunto se um texto está escrito em verso ou em prosa, você tem que olhar e ver. Quando ele está escrito em prosa, ele está organizado em parágrafos, em párrafos, ¿sí? Pero se está escrito em verso, é esta parte mais corta, pequenininha. Então, um poema, a poesia, ela é escrita em versos, né? E o conjunto de versos a gente vai chamar de quê? Estrofe, não é? Então, acá hay una e acá hay una muy grande, que na verdade eu não tenho segurança se essa é a forma original ou se foi o computador que deu o espaço, tá? O que não é um problema, porque se resta dúvida, você pode pesquisar também. Então vamos lá. La primeira vez, amor com alas e fechas. En el instituto, en la universidade. Mas vamos para o poema em si. La primeira vez, no te conocí. La segunda, sí. Dime si el aire te lo dice. Mañanita fría, yo me puse triste y luego me entraron ganas de reírme. No te conocía, si me conociste, no me conociste. Ahora entre los dos se alarga impacible un mes con un biombo de dias grises. Grises que quer dizer cinza. Professora, é espanhol, então vamos aqui fazer uma tradução, né? Quando a gente está lendo um texto em segunda língua, eu já falei isso mais de uma vez, você tem que ler, faz a interpretação do que é possível, faz aquela estratégia de barrar o texto, né? Já entendeu aqui, mas é na segunda e terceira leitura que você vai conseguir realmente compreender, tá certo? Então, quando ele diz, la primeira vez não te conheci, a primeira vez não te conheci. La segunda, sim, ou seja, na segunda, sim. Esse sim quer dizer o quê? Te conheci. Dime se el aire te lo disse. Dime se o ar te disse, né? Se te disse algo. Manhãita fria, manhãzinha fria. Eu me puse triste. Eu me pus triste. E luego me entraram ganas de reírme. Ó, quando ele encontrou, né? Ele se puse triste, pero luego, logo me entraram, me deu vontade de rir. Rime porque é um verbo pronominal, né? Sorrir para eles é pronominal.
No te conhecia, não te conhecia. Se me conheciste, se me conheceste, não me conheciste, não me conheceu. Ahora entre los dos, agora entre os dois, né, nós dois, se amarga e impassível, se alarga, ou seja, se estende um mês como um biombo de dias grises. Provavelmente esse um mês aqui é o que eles ficam o quê? Distantes, né? Por isso que ele diz que se torna um mês, se torna um biombo de dias cinzas. Então, como a gente pode ver, é um poema muito de um namoro, muito enamorado, porque além dos temas, vem aqui comigo para a gente parar para pensar um pouquinho. Quando a gente fala em poema, a gente vai falar de quê? De texto literário, porque existem textos que não são literários, concordam? Tem que concordar, porque é o fato, né? Sabiam disso? Existem os textos que são literários e existem os textos que não são literários. Por exemplo, se eu pego um texto jornalístico de gênero argumentativo que está ali expondo, né, uma temática, não é um literário. Agora, se eu pego um poema, se eu pego uma parte de um romance, a linguagem desse poema vai ser uma linguagem mais o quê? Subjetiva. Porque uma das características de textos literários é ter uma linguagem subjetiva. Professor, o que é isso de linguagem subjetiva? É aquela que você tem que fazer o quê? Que você tem que ler e sentir. Você tem que interpretar, você tem que, ele quis dizer isso nessa canção, ele quis dizer aqui um poema de amor, não é isso? Então você lê mais de uma vez e você compreende o que é que o eu lírico está trazendo para você. É diferente do texto não literário, que muitas vezes tem uma linguagem mais objetiva, a informação você vai lá, lê e já consegue compreender e pegar tudo que tem que ser, né, compreendido, todas as informações. Vamos voltar para a tela? Então, vamos lá, seguindo. Professora, mas vamos falar sobre o Enem, não é mesmo? De olho no Enem. Enem 2021. Olha, no Enem 2021 apareceu Federico Garcia Lorca. Só que apareceu um poema dele, em outros Enems já apareceu, em outras edições que fala, em outros anos, já apareceu o poema de Federico também. Só que achei muito interessante porque esse texto aqui faz link com a nossa aula e vocês vão entender já já por quê. Então, esse texto que eu quero que vocês me respondam aí que eu vou escutar daqui. Esse texto está escrito em verso ou em prosa? Muy bien, está escrito em verso, então está escrito em prosa, está escrito em prosa. O estudante que fez a eletiva, que viu, que vai chegar no momento da leitura de um texto em segunda língua, vai lembrar das dicas que eu tenho que ler tudo, não tem título, mas eu vou ler as informações que tem aqui para mim. Professora, o poema está aqui, já vi de onde foi tirado, retrato del poeta como muchacho gitano, e eu pego tudo que eu tenho que ver e depois a gente vai para a leitura dele. Então vamos lá. Se reuniram em um volume todas as entrevistas dadas por ele. Desculpa que eu comecei a ler como se fosse em português, mas não é, né? Às vezes dá esse bugzinho, normal. Se reuniram em um volume todas as entrevistas dadas por el poeta e dramaturgo Federico Lorca. Lorca concedeu 133 entrevistas, leyéndolas se sabrá que estava por detrás de la poética del escritor andaluz. Sobre su obra, declarou em uma de ellas: "No he sido nunca poeta de minoria". Mira, no he sido nunca poeta de minoria. He tratado de poner en mis poemas lo de todos los tiempos, lo permanente, lo humano. Ou seja, ele está dizendo que nos seus poemas ele tratava o permanente, os sentimentos humanos, o que era inerente, não é mesmo? A mim me encanta lo humano, é o elemento fundamental em toda a obra de arte. E em outra matéria, né, ele disse: hoje não interessa mais que uma problemática, lo social.
Aí o que ele falou? Presta atenção aqui. Tradução. Aqui ele disse que lhe toca todo o que é humano como temática, e aqui em outro momento ele disse que hoje não interessa mais que uma problemática, lo social. Então ele disse que em determinado momento o que mais lhe interessava era a problemática, o quê? A temática social. A obra que não siga esta direção está condenada ao fracasso, aunque seja muito boa, a opinião dele, né? Se não trabalha essa temática, está fadada ao fracasso. Em sua última entrevista de junho de 1936, Lorca se mostra profético. Ni el poeta ni nadie tiene la clave y el secreto del mundo. Tradução. Nem o poeta, nem ninguém tem a chave e o segredo do mundo. Quero ser bueno, sé que la poesía eleva y creo firmemente que si hay un más allá, tendré la agradable sorpresa de encontrarme con él. Pero el dolor del hombre y la injusticia constante que emana del mundo, y mi propio cuerpo y mi propio pensamiento me evitan trasladar mi casa a las estrellas. Olha que bonito essa parte, não é? Vocês têm esse materialzinho, vocês podem ler mais uma vez, né? Para não ficar uma leitura tão cansativa. Vamos logo. A gente já leu, já viu que o texto, o que tem do texto? O texto fala sobre a visão dele, inclusive tem várias frases, né? Tem várias discursos diretos e até mesmo indiretos usando las comillas. Esse trecho da resenha de um livro de entrevistas concedidas por Federico Garcia Lorca tem por finalidade. Então, qual é o gênero textual? Uma resenha. O que a gente sabe que tem nessa resenha? Entrevistas. O que a professora sempre diz aqui para vocês? O comando da questão é muito importante. Então, fez uma leitura primeira do texto que está ali em espanhol, vai para o comando da questão, que está em português, e na segunda leitura você já vai mais direcionado a saber o que o comando está pedindo que você preste mais atenção, tá certo? Então, vamos lá. Esse trecho da resenha de um livro de entrevistas concedidas por Federico Garcia Lorca tem por finalidade a. Ressaltar a atração do entrevistado por questões místicas. Será, gente? Pareceu isso? Para nada, não é? Nada de questões místicas. Essa é a verdadeira opção que você não vai marcar e você vai rapidinho fazer o quê? Quando vou fazer questões assim, eu risco, tá? Porque aí o meu cérebro compreende. Não, só estou entre essas agora. B. Divulgar a comoção das elites com as obras do entrevistado. Não, né, gente? Não, nem se fala da questão das relações que as classes tinham com a obra dele. Fala sobre o ponto de vista dele sobre o mundo, né? Salientar o compromisso do entrevistado com as questões sociais. D. Mostrar a atualidade das obras poéticas e teatrais do entrevistado? Não. Poderia ser um texto sobre isso? Poderia, mas não era. E. Criticar o interesse do entrevistado por particularidades da vida humana? Tem, gente, olha os verbos de comando. Tem ali, o objetivo é criticar a obra do poeta? Claro que não, não é? Então fica o quê? Gabarito C. Agora, eu vou até pegar uma pista aqui, porque eu quero olhar para vocês esse momento, mas eu peguei uma folhinha, né? Porque vocês sabem que também não deu para pegar todo o poema e aprender assim e falar para vocês. Mas o que eu trouxe para vocês? Agora, a gente saindo um pouco deste poeta, vamos parar de falar sobre Federico e vamos começar a falar sobre outro poeta que eu amo muito, que é Pablo Neruda. E o interessante, informação extra,
que talvez influencie alguém, mas eu amava ler Pablo Neruda na minha adolescência. Eu tinha Sonetos de Amor, um livro, e eu lembro que eu lia e marcava, porque na adolescência a gente é muito apaixonado, né? E o Pablo Neruda, ele traz muito essa temática de amor, né? Aquele amor arrebatador. E eu lembrei, eu fiquei, menina, eu vou levar para eles um poema que eu lia, só que eu li em português. Aí eu primeiro coloquei, para descobrir, né, o nome dele, coloquei lá e comecei a escrever espanhol, pá, o poema apareceu. E eu vou ler para vocês, tá certo? Espero que vocês gostem. É com muito carinho que eu trouxe essa folhinha aqui e vou ler. Poema de Pablo Neruda. Afinal, nós vamos começar o nosso estudo agora sobre esse poeta e ver como é que ele é cobrado no Enem e na vida também. Soneto 12. No te amo como si fueras rosa de sal, topacio, o fleta de claves que propaga el fuego. Te amo como se aman ciertas cosas oscuras, secretamente, entre la sombra y el alma. Te amo como la planta que no florece y lleva dentro de sí, escondida, la luz de aquellas flores. Y gracias a tu amor, vive oscuro en mi cuerpo el apretado aroma que ascendió de la tierra. Te amo sin saber cómo, ni cuándo, ni dónde. Te amo directamente, sin problema ni orgullo. Así te amo porque no sé te amar de otra manera, sino así de este modo en que no soy ni eres. Tan cerca que tu mano sobre mi pecho es mía, y tan cerca que si cierra mis ojos con mi sueño. É isso! Ah, que linda, prof! Espero que vocês tenham gostado, tá certo? É um poema muito lindo. Olha, tão perto, eu te amo tão perto que se fecham os meus olhos com teu sono. Não é lindo isso? Não é profundo? É, eu acho. Espero que vocês tenham gostado. Agora vamos para a tela para a gente ver como é quem é esse poeta. Vamos para a tela. Quem é esse poeta? Já sabemos que ele fala sobre amor e como é que ele pode ser cobrado no Enem e na vida. Para a vida, vocês lendo e se apaixonando por ele. Então aqui, Pablo Neruda, aqui é na capa de de los libros, né? Pablo Neruda, Antologia Poética. Pablo Neruda. Pablo Neruda foi um dos grandes nomes da literatura latino-americana, afinal nós estamos aqui, né, trabalhando esses artistas, canonizado ao receber inclusive um prêmio Nobel de literatura. Olha aí a importância dele. O que ele diz sobre a literatura? É tão importante saber o que eles falam sobre a arte deles, né? Ele diz que é descrever o que se sente verdadeiramente a cada instante da existência. Não acredito no sistema poético, numa organização poética. Irei mais longe. Não creio nas escolas, nem no simbolismo, nem no realismo, nem no surrealismo. Ele está querendo dizer que ele não acredita nas escolas literárias. Sou absolutamente desligado dos rótulos que se colocam nos produtos. Gosto dos produtos, não dos rótulos. Será que era genial? O que mais que a gente pode saber sobre ele hoje? Característica do autor. Escrita oriunda das experiências pessoais, sejam físicas ou sentimentais, o que a gente já vê aqui que é muito comum. Aderiu a diversas e diferentes influências literárias ao longo de sua vida. Contudo, né, a gente acabou de ver que ele diz que não gosta de ser colocado dentro de nenhuma caixa. A poesia de Neruda pode ser compreendida em 4 etapas: a do amor, a da solidão, a do social e a da política. Outros estudiosos aplicam uma 5ª etapa a partir dos anos de 1960 com os textos ficcionais, né? A dualidade da satisfação pessoal com a melancolia. Existe um tom muito melancólico nos poemas de Pablo Neruda. Aqui vai ficar um exemplo de poema para vocês, tá certo? Uma sugestão, quero que lê. Se chama Me Gusta Quando Calhas. É lindíssimo, eu achei fundamental trazer para vocês e deixar aí no material. E a gente vai agora para a questão que nos diz respeito bastante.
Aí o que, professora, mas agora eu não entendi, você botou aí, mas tem Federico. Sim, porque o Pablo Neruda, tá vendo aqui, ó, informações que a gente tem que barrar dele texto. Pablo Neruda escreveu sobre Federico, onde eu confieso que he bebido, e tá em 2004, né? O nome do texto é Espanha en el corazón, porque Federico era espanhol. Como era Federico? Dimos uma grande surpresa. Habíamos preparado um discurso al alimón. Ustedes probablemente não sabem o que significa esta palavra e eu tampouco lo sabia. Ele está dizendo que eles prepararam um discurso al limón e ele diz, né, vocês provavelmente não sabem o que significa essa palavra e eu tampouco lo sabia. Federico, que estava sempre lleno de invenções e ocorrências, me explicou. Aí ele diz, Federico que estava sempre cheio de invenções e ocorrências, me explicou. Dos toreros podem torear al mismo tempo el mismo toro e com um único capote. Esta é uma das pruebas mais peligrosas do arte taurino. Por isso se vê muito poucas vezes, não mais de 2 ou 3 vezes em um siglo, e só podem hacerlo dos toreros que sejam hermanos ou que por lo menos tenham sangue comum. O que a gente sabe é que as touradas é muito característico do quê? Da Espanha. Lembrando, primeira leitura você vai fazer na segunda e na terceira, que você vai pegando mais e conseguindo ter uma compreensão maior. Esto é lo que se chama torear el limón. Então, até aqui ele está explicando esse termo. Ele fala sobre as touradas e um tipo de tourada que é um tipo muito específico e peligroso, como ele falou, né? E isso é lo que haremos em um discurso. Ele estava chamando quem? Quem estava chamando? Federico. Neruda está escrevendo e contando um episódio que aconteceu entre eles. Aí ele diz, e isso é lo que haremos em um discurso. E isto é lo que hicimos, pero nadie lo sabia. Nadie que quer dizer ninguém. Isso é o que fizemos, mas ninguém sabia. Quando nos levantamos para agradecer ao presidente do Pen Club o oferecimento do banquete, nos levantamos ao mesmo tempo. Qual dos toreros, dois que quer dizer o quê? Dois. Nos levantamos, tal qual, 2 toureiros, para um solo discurso. Neruda, aí ele põe 2 pontos. Senhoras, Lorca e senhores. Olha aqui, olha que texto. Esse texto não é um texto de leitura fácil não, tá certo, gente? Você tem que ler mais uma vez para compreender que aqui, ó, Neruda está contando o episódio, aí Neruda ainda coloca como foi. Que Neruda, 2 pontos, disse, senhoras, e Lorca completou. E senhores, existe em la fiesta de los toros uma suerte chamada torero de animación, em que 2 toreros hurtan su cuerpo al toro corridos de la misma capa. Neruda, Federico e eu, amarrados por um alambre elétrico, um arame elétrico, vamos a parear e a responder esta recepção muito decisiva. Então é um texto, né, que traz um episódio que passaram juntos. No texto, o escritor Pablo Neruda narra um episódio vivenciado com o também escritor Federico García Lorca. Nesse episódio, o uso da expressão a limón refere-se ao quê? Vamos lá. Duelo travado entre os escritores, tal como entre os touros e toureiros? Será? B. Admiração pelas touradas. Manifesta no discurso dos escritores. Gente, ó, vai pelas palavras-chave. Quando ele fala e quando ele escreve a la limón, tá falando da admiração? C. Surpresa com o discurso dos escritores. Surpresa com o discurso dos escritores foi recebido pelo público. Não, não é? Até porque nem passou a reação do público. Conhecimento dos escritores acerca da tradicional
Torada espanhola? É isso, gente? Não, o Pablo Neruda sequer sabia. E ele diz, né? Você não sabe, né? Você nem sabe. E eu tenho certeza que quem está lendo também não sabe. Perspicácia dos escritores em discursar, inspirados em uma forma de tourear, ou a duelo travado entre os escritores, tal como entre o touro e o toureiro. Não, né? Eles não duelaram entre si. Então, gabarito, letra E. Exesto, carinho, venga cá comigo. Eu achei muito interessante trazer esse texto para ilustrar também para vocês que existem níveis textuais, ok? Então, existem textos que sim, que vão exigir mais de uma leitura. Na verdade, todos aqui eu sugiro que leiam mais de uma vez, mas que você leia com atenção, vai fazendo as observações, vai usando as estratégias que dá certo. Esta foi mais uma classe sobre los latino-americanos e aqui tivemos um europeu também. E para agora, mão na massa, chegou o momento de mão na massa, chegou o momento que você vai aí se divertir, trabalhar e experienciar com os colegas de vocês mais uma atividade. Hoje, como sugestão, a professora ou o professor que está aí presencial com vocês tem toda a orientação e vai repassar. Mas, falando assim simplesmente, vocês vão escolher um artista, tá certo? Pode ser uma canção, pode ser um poema, vocês vão escolher, e eu dei uma sugestão de um grupo musical que se chama Calle 13, que se chama Calle 13, com a canção Latinoamérica. Eu, inclusive, coloquei o link aí para vocês e me gostaria muito que vocês escutassem, que vocês conhecessem e fica a critério de vocês, tá? Vocês querem fazer o quê? Vocês vão fazer um coro com essa canção, vocês vão ler, vocês vão fazer uma cena com ele. Então, hoje fica a critério. Vocês vão escolher um artista, que pode ser um poeta, um cantor, um grupo musical, e debater aí e elaborar uma apresentação utilizando a criatividade de vocês e o protagonismo, como sempre vocês fazem. Tem uma sugestão aí, Calle 13. Se vocês quiserem, podem pegar e catar essa sugestão. Un beso, muchas gracias por siempre, hasta la próxima, cariño.